Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria é poder mais uma vez entrar na sua casa para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre o tema inversão de valores. Eu quero mostrar algumas coisas que estão sendo invertidas nos nossos dias. E isso não é bom. E Deus espera que nós tenhamos cuidado para que isso não aconteça conosco. Venha, assista essa mensagem. Deus vai falar ao seu coração. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 5, verso 20. O verso 20 diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Pois bem, dentro desse texto, eu quero falar sobre inversão de valores. Hoje nós queremos refletir sobre esse aspecto, inversão de valores. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo um dia onde a inversão de valores, ela tem sido latente, está muito presente na vida da sociedade. Nunca se viu no decorrer da história uma geração que desse tão pouca importância a valores que sempre marcaram uma geração vitoriosa. Hoje a gente percebe que aquilo que deve ser valorizado não tem tido o devido valor, e coisas que são secundárias têm sido priorizadas. É sobre isso que eu quero falar. O versículo que nós lemos mostra justamente isso. Ai dos que chamam mal o bem, e que do bem chamam mal. Daqueles que da escuridão transformam luz e da luz a escuridão. Do amargo, doce, que faz do doce amargo. Então, nessa mensagem, nós queremos analisar alguns desses valores que estão sendo invertidos. É óbvio, não tenho, no tempo que eu tenho aqui, condição de falar de todas as inversões de valores. Mas eu quero mostrar algumas dessas inversões de valores. E aqui vai a primeira. Primeira coisa, dentro do tema inversão de valores. O que nós temos notado hoje, especialmente como conselheiro, pessoa que vive para aconselhar, especialmente as pessoas no contexto da Palavra de Deus? O que a gente tem percebido é que a aparência vale mais do que conteúdo. É isso mesmo. Hoje a gente percebe que as pessoas, elas valorizam mais a aparência do que o conteúdo. E isso equivocadamente. Essa geração tem dado mais valor à aparência do que ao conteúdo, ao rótulo, não é? O rótulo parece ter mais valor para muita gente do que o próprio conteúdo. Assim, muitos acabam desenvolvendo sua religiosidade baseada no quê? Na hipocrisia. E isso, na hipocrisia, passando a representar um papel que mais se assemelha a um artista do que verdadeiramente um discípulo. Meus amados, eu falo para pessoas, porque imagino que você que está ouvindo
mensagem, o programa Palavra de Fé, você está querendo ser edificado por Deus, não é? Eu sei que às vezes uma pessoa que não gosta da Palavra de Deus não para ouvir uma mensagem, a não ser com o objetivo de fazer alguma crítica ou coisa do gênero. Mas a verdade é que hoje as pessoas estão valorizando mais a aparência do que o conteúdo. E isso não é saudável. Por isso que tem muita gente errada. Você nunca pode julgar uma pessoa pela aparência. Deus, Ele nos ensina isso. A Bíblia diz que quando Samuel foi na casa de Jessé para eleger um rei, quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi olhar a aparência. Quando ele viu aqueles filhos de Jessé, como ele viu Eliabe, Abinadab, uns moços bonitos, saudáveis, e ele já quis ungir. Deus disse, não faça isso, Samuel. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração, para o interior da pessoa. E no final da história, quem conhece o texto, foi o que menos parecia provável que se tornaria rei posteriormente, que foi Davi, não é? Então, o homem olha o coração, o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Então, eu queria deixar esse conselho aqui para você. Não avalie as pessoas pela aparência, não julgue as pessoas pela maneira dela vestir, simplesmente. Não é? A aparência, ela tem o seu papel, mas não é tudo. Então nós precisamos saber que quando o homem valoriza apenas a aparência, ele está invertendo valores. Não é? Há um texto, Isaías 29:13, porque o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e com a boca e apenas com os lábios, mas honra-me apenas com os lábios, porque o coração está longe de mim. Né? E o temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, meu amado, nós precisamos saber que nós não podemos avaliar as pessoas apenas pela aparência. Cuidado em fazer falso juízo de uma pessoa por causa da sua aparência. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, em seguida, nós damos continuidade com o tema Inversão de Valores. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à mensagem que nós estamos desenvolvendo, estamos falando sobre inversão de valores. Nós iniciamos o primeiro bloco mostrando alguns aspectos que precisam ser ponderados. A proposta dessa mensagem é levar você a refletir sobre o que nós estamos falando, sobre essa inversão de valores. E eu mostrei no primeiro ponto que hoje a aparência vale mais
do que conteúdo. As pessoas estão valorizando mais o rótulo do que propriamente o conteúdo. Mas existe uma segunda inversão de valores. Qual é? Honra-se mais a criatura do que o Criador. Hoje a gente percebe que há mais pessoas honrando a criatura do que o Criador, e isso não é bom. Você tem que honrar a criatura, você tem que valorizar o semelhante, a obra que Deus construiu, porque você hoje sabe que nós somos a coroa da criação de Deus. O homem é algo espetacular, é fantástico a criação de Deus chamado homem. Mas nós precisamos valorizar o Criador, não é? Hoje nós percebemos que é comum se valorizar mais a criatura do que o Criador de todas as coisas, inclusive o ser humano. E aqui nós queremos mostrar para você que nós precisamos tomar cuidado, porque se tem uma coisa que Deus não permite e Deus não dá, é a sua glória para homem. E aí, você vai estudar a Bíblia, você vê, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 25, o versículo 25 do capítulo 1 de Romanos diz assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, Paulo já há mais de 2000 anos atrás dizendo isso, honraram mais a criatura do que o Criador, mudando a verdade de Deus em mentira. E sabe o que aconteceu? Eu te sugiro que depois leia todo o capítulo 1 de Romanos. Lá está dizendo que Deus entregou os homens às suas paixões infames. E o homem recebe em si mesmo as consequências do seu ato, não é? Impensado. Então, vamos honrar Deus, querido. E honrar a Deus se subentende respeitá-lo, acima de tudo ouvir a sua voz, parar para falar com Ele, ter tempo para Deus. Eu de vez em quando vejo as pessoas dizendo assim, a gente convida uma pessoa para ir à igreja, sabe o que eles dizem? Quando sobrar um tempo, eu vou à igreja. Sem perceber, a pessoa está dizendo o seguinte: Deus não é prioridade na minha vida. Porque sobra, Deus não pede sobra para nós. Deus não quer resto. Deus quer primícias. Então você não tem que servir a Deus, gastar tempo com Deus só quando sobra tempo. Dentro das 24 horas que Deus coloca todo santo dia na nossa conta, e se Ele quiser tirar, Ele tira ou não? Tira. Todo santo dia Deus acredita na nossa conta 24 horas. E a gente tem a audácia de dizer, quando sobrar um tempo, eu vou me dedicar a Deus. Deus quer que você comece a pensar sobre isso. Porque às vezes você reclama que Ele não para te ouvir, mas e você? Tem parado para ouvi-lo? A pergunta é essa. Se você quer que Deus te ouça, pare para ouvi-lo. E Ele está dizendo para você, nessa oportunidade, através dessa mensagem, inversão de valores, honre a criatura que Deus criou, o ser humano, tudo que Ele fez, mas não deixe de honrar o Criador. Porque mais importante do que a criatura é o Criador. A Bíblia diz, o princípio da vida cristã se resume num mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, olha só, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, ou seja, a criatura, como a você mesmo. Isso é o resumo da vida cristã. Se você não faz isso, você está fazendo errado. Então, o segundo ponto que nós colocamos aqui dentro de inversão de valores é justamente esse. As pessoas honram mais a criatura do que o Criador. E aqui a gente podia ir longe, mais longe mesmo. Mas eu quero mostrar aqui um outro aspecto que precisa ser considerado também dentro desse tema, inversão de valores. Eu quero mostrar o terceiro aspecto da inversão de valores. Muito forte que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Hoje, dentro do assunto de inversão de valores, talento vale mais do que caráter. Isso mesmo. Talento vale mais do que caráter. Muitas pessoas nascem com algumas habilidades especiais e isso lhes facilita o desempenho de algumas atividades. E assim, muitos, no afã de alcançar seus desejos egoístas, acabam por desprezar o principal valor da vida cristã,
que é a vida consagrada a Deus. Não importa, se a pessoa tem talento, ele pode fazer o que ele quiser. Mas no contexto do reino de Deus não é assim. Não é assim. Deus vela, Deus tem realmente desejo de que nós tenhamos caráter. O que é caráter? Caráter é o conjunto de qualidades que nos fazem, que nos apresentam como pessoas boas ou ruins. Quando alguém diz assim, fulano é mau caráter, está querendo dizer que aquela pessoa é uma pessoa que não tem princípios bons. Fulano é um bom caráter. Estou dizendo que aquela pessoa tem bons princípios. Então, amado, talento nos dias de hoje tem tido mais valor do que caráter. Mas na ordem de Deus não é essa. Deus prima caráter, depois talento. 1 minuto só e nós já vamos concluir a mensagem Inversão de Valores. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre inversão de valores. E eu encerrei o último bloco dizendo sobre uma inversão terrível que tem acontecido nos nossos dias, que é talento vale mais do que caráter. Mas com Deus não pode ser assim. E há um versículo na Bíblia, e aqui, infelizmente, nós temos que entender e compreender, e é bom que você faça observação ao que está sendo lido, né? A Bíblia diz, né, o seguinte: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a perdição não dormita. 2 Pedro está escrito isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, nós encontramos essa descrição, que atesta o que nós estamos falando, que até no meio da religião existe isso. Pessoas que se valem mais do seu talento do que do seu caráter. Deus quer homens de Deus. Deus conta com mulheres de Deus, pessoas que são de fato consagradas a Ele, pessoas que vivem o que prega o que vive. É isso que Deus quer de nós. O que passar disso é de procedência maligna, e a Bíblia condena. Então, nós precisamos entender, meus amados, que Deus quer que nós valorizemos a verdade. Provérbios 22, versículo 1 diz o seguinte: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Numa linguagem mais atualizada, a Bíblia, a linguagem de hoje, ensina dessa forma. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Então, não esqueça disso. Deus quer que nós tenhamos muito cuidado com essa questão. Não inverta essa grande verdade. Talento é importante, mas não é mais importante do que caráter. Quarto lugar, para concluirmos, eu vejo uma outra inversão muito perigosa. Outros lugares valem mais do que a casa de Deus. Tem gente que tem tempo para tudo, como eu já disse há pouco, mas ele não tem tempo para Deus. Muitas pessoas têm mais prazer nas coisas que se alinham com o mundo do que nas coisas que se relacionam com Deus. Muitos trocam um culto por qualquer outra atividade.
Isso é inverter prioridades. Isso é inverter valores. E a gente não pode permitir que isso aconteça na nossa vida. Então, não inverta essa prioridade. Né? E, em quinto lugar, para concluir, experiências espirituais no lugar da palavra de Deus. Tem muita gente que fica, daqui a pouco, criando heresias, por quê? Porque uma visão, uma revelação, um sonho, vale mais do que o que está escrito na palavra. Meu amado, nada pode roubar a essência da palavra. Você tem que se aplicar à palavra. Não inverta esse valor. Viva através da palavra. Está escrito, eu acredito. Não está escrito, eu não acredito. Deus espera que nós façamos isso. Então, não inverta os valores. Não inverta os valores. Deus espera que cada um de nós pensamos sobre isso. Tem muita gente aí desavisada que está colocando em risco a sua própria salvação, por achar que uma revelação vale mais do que a própria palavra de Deus. Deve-se dizer que todas as grandes seitas heréticas que hoje existem teve origem em uma suposta revelação. É assim. Todas elas nasceram de uma suposta revelação. Se alguém ensina, 2 Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó, se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e nada sabe. É o que está escrito. Então, não vamos inverter esse valor. Valorize a palavra, porque a Bíblia diz assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E se você prefere dar ouvidos a revelações do que a Deus e a sua palavra, você vai estar arrumando um problema com o Senhor. Muitas coisas hoje estão invertidas e nós não podemos concordar com isso. E é por isso que nós estamos aqui conversando com você, não é? Não queremos que você come gato por lebre. Não permitam que te engane. Não aceite que isso aconteça com você. Questione tudo aquilo que você, especialmente no mundo espiritual, tudo que for te ensinar, procure pautar na Bíblia Sagrada. E eu quero encerrar mostrando para você um versículo. Sabe o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 19? Eu encerro lendo esse versículo, que diz assim, ó, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, não inverta os valores. Valorize a criatura, mas não deixe de dar valor ao Criador. Valorize o talento, mas não substitua pelo caráter. Aliás, não valorize o talento, mas não aceite que ele seja mais importante do que o caráter. Porque quando você faz isso, você inverte os valores. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Que Deus possa me guardar das corrupções desse mundo, que eu não venha inverter os valores. Porque quando eu inverto o valor, pode ter certeza que eu vou estar arrumando problema com Deus. Vamos orar. Deus tem uma palavra para o seu coração através da oração. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Pai querido, nós acabamos, meu Deus, de ministrar uma palavra. E nesta palavra nós procuramos, Pai, orientar os nossos ouvintes acerca de uma série de inversão de valores que tem acontecido nos nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha ajudar cada um de nós a não inverter os valores, Pai. Que nós consigamos vivenciar aquilo que é propósito Teu para a nossa vida ou para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nos ajude. Não permita que a gente venha se deixar levar pela influência do mundo. O Senhor mesmo disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, e o mundo passa, e também aqueles que praticam todas essas coisas. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajude a manter a nossa vida dentro da Tua vontade, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a manter a serenidade de uma vida cristã equilibrada, acima de tudo pautada na Tua Palavra. Em nome de Jesus, não permita que haja espaço na nossa vida para a inversão de valores. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos concluindo mais um programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é que Deus tenha falado com você. Pense sobre aquilo que você ouviu. Não inverta os valores. Não concorde com essa inversão de valores que tem se acentuado nos nossos dias. O desejo do nosso coração é de que você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe e que as mais copiosas bênçãos do Senhor alcance você e a sua família. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.